Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, eu vou trazer em duas partes, né? A entrevista do Pedrinho, do Dr. Paulo César Salomão, também do Dr. Felipe, que é do Corpo Jurídico do Vasco da Gama, porque senão vai ficar muito extenso, né? Foram quase 2 horas de entrevista hoje à tarde em São Januário. Mas antes eu peço para você se inscrever no nosso canal, Wellington Campos FC, não paga rigorosamente nada, dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho e também espalhe para os seus amigos. Vai ser muito importante você dar essa força para a gente aumentar o número de inscritos. Não paga nada para se inscrever e o joinha é importantíssimo aqui no nosso canal. Então, vou rodar a vinheta e depois da vinheta a gente já traz a primeira parte da entrevista coletiva. Roda a vinheta! Pois é, meu ídolo, eu quero dedicar esse vídeo a 3 amigos que o Papai do Céu chamou para os seus meios de comunicação lá do céu. Meu querido Apolinho Washington Rodrigues, com quem trabalhei na Super Rádio Tupi, ídolo. Um outro ídolo, Silvio Luiz, né, grande narrador. Ficamos amigos graças a Israel Gímpio, que eu chamava de meu papai do Rio de Janeiro. E também outro grande amigo, um baita jornalista, eu conheci no Estadão, depois de ESPN Brasil, nosso querido Antero Greco. Os 3 estavam sofrendo demais e o Papai do Céu, né, chamou lá para cima. Então, vão com Deus, obrigado pelo carinho de vocês, descansem em paz. Bem, o Pedrinho reuniu hoje a imprensa na sala de beneméritos do Vasco da Gama, em São Januário, para falar a respeito da liminar que o Vasco Associativo conseguiu contra a 777. A 777, inclusive, soltou uma nota oficial dizendo que essa ação da Justiça Comum traz uma insegurança para investidores. Mas Pedrinho primeiro abriu falando, né, desse momento difícil, a perda dos nossos companheiros, também o problema do Rio Grande do Sul, um problema seríssimo, e a gente traz o Pedrinho primeiramente. Primeiramente eu quero prestar minha solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul, né? E o Vasco está de portas abertas, sempre teve, para contribuir de todas as formas com o povo de Porto Alegre. Também quero deixar aqui os meus sentimentos aos familiares dos grandes jornalistas e comunicadores e referências para todos nós, do Apolinho, do Silvio Luiz e do Antero Greco. Meus sentimentos aos familiares. Jornalistas que foram referências. No tópico ainda jornalismo, eu queria agradecer a alguns jornalistas que estão aqui e alguns que não estão, que em nenhum momento foram tendenciosos e sim procuraram ouvir sempre os 2 lados, para que daí sim tirasse as suas conclusões. E alguns desses jornalistas, eu agradeço a honra de cumprir a função de vocês com muita responsabilidade. Eu vou tentar sempre ser muito direto e didático para a gente ganhar tempo e ser objetivo. Muitas perguntas são feitas com relação ao futebol, nessa situação que nós chegamos. O futebol, ele não volta para o associativo. O futebol não vai voltar para o associativo. O futebol permanece e permanecerá com o Vasco SAF. Isso é definitivo. Não tem a menor hipótese de acontecer ao contrário. A SAF continuará para sempre. A SAF continuará para sempre. Tá? Eu quero deixar claro também que todo o planejamento esportivo e financeiro do futebol continua com a SAF. Quero dizer também que tive uma conversa com alguns responsáveis e diretores da SAF para tranquilizar a todos, nesse momento que, obviamente,
que ninguém queria chegar num nível judicial. Fiz algumas anotações para não esquecer, e eu vou começar aqui pela mais importante para mim, que é a questão da ação. Seria muito cômodo para mim, presidente do associativo, e todos sabendo as restrições que eu tinha dentro de um contrato, mas que nunca deixei de sinalizar para o torcedor vascaíno tudo que eu já sabia que estava acontecendo e o que poderia acontecer, tá? Mas seria muito fácil para mim eu lavar minhas mãos, ficar sentado na cadeira, esperando o caos acontecer, e depois de tudo falar para vocês assim, eu avisei. Seria cômodo para mim. O mais difícil para mim, que seja muito claro, é ter que ter entrado com a ação. Mas eu quero ser muito direto com o torcedor vascaíno. Tem que ter muita coragem para fazer o que nós fizemos. Mas isso tudo é em respeito à instituição Vasco da Gama. Isso tudo é em respeito ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Em nenhum momento nós entramos com qualquer tipo de interesse em briga com o nosso sócio. O que nós fizemos foi uma promessa de campanha, que era fiscalizar e cobrar. Quando muitas vezes eu virei chacota, lutando pelo Vasco, é lógico que machuca, porque eu sei o bem que eu quero fazer ao Vasco. Eu não entrei aqui para brincar com o Vasco. Eu entrei aqui para pagar um preço que muita gente não quer pagar. E eu estou pagando e vou pagar. Eu vou passar por esse processo difícil que está sendo. Mas vocês vão entender o porquê disso. A ação, ela é exclusivamente de proteção a Vasco SAF. Justamente para não acontecer o que aconteceu hoje com o time belga. A ação é para proteger as ações da Vasco SAF, para que não tivesse nenhum bloqueio com a Vasco SAF e o Vasco fosse prejudicado financeiramente e entrando num colapso financeiro. Eu sou vascaíno antes de ser presidente do Vasco. Que fique muito claro para alguns oportunistas. Eu sou vascaíno e todas as ações que estão sendo tomadas é por proteção a você, torcedor. É você, torcedor. Eu sei o preço que eu estou pagando por vocês e vou pagar. Doa quem doer. Eu vou pagar esse preço. Eu quero também dizer que em nenhum momento a ação ela tem ou teve qualquer intuito esportivo. A ação é jurídica, tá? A ação, o Carregal e o Paulinho Salomão, eles vão explicar melhor. Mas eu quero deixar claro, e eu quero ser repetitivo mesmo, que o sentimento de amor que eu tenho pelo Vasco e as injustiças que estão sendo comentadas, muitas vezes maldosas, com relação a mim, as pessoas vão se arrepender. Porque todo o movimento que foi feito foi por tudo que a gente já tinha de informação, mas as pessoas só começaram a acreditar quando as informações eram dadas por veículos praticamente americanos. E mais uma hoje. Nunca tive problema nenhum com relação à sociedade em si. O meu problema nunca foi e nunca será com a SAF. A SAF permanecerá. O meu problema era cumprimento de contrato. Era legitimidade financeira, onde diversas vezes nós pedimos garantias financeiras para que não chegasse nesse nível. Então, o Carregal vai falar depois de mim. Eu quero deixar claro, eu sei que depois a gente vai abrir para as perguntas, mas eu quero deixar muito claro para você, torcedor vascaíno, a minha intenção, ela sempre vai ser de fazer o melhor para o Vasco. Não pense que eu estou feliz de entrar na ação. E a culpa não é minha de ter que entrar na ação. Eu fiz isso por vocês. E vou pagar o preço que eu estou pagando, até o fim. Mas eu fiz isso por vocês, com a melhor das intenções, para o Vasco SAF não quebrar.
Estou sendo muito direto para vocês. Aí o Pedrinho, agora eu vou trazer o doutor Paulo César Salomão, que junto com ele também é do Conselho da SAF, e um baita advogado, foi presidente do STJD, tem informações jurídicas importantes a falar desse processo. O doutor Felipe já havia falado, mas vou trazer o doutor Paulo César Salomão Filho. Muito da parte jurídica o doutor Felipe Carregal já explanou e já explicou para vocês. Eu vou só fazer um histórico para que vocês possam ter uma contextualização da nossa análise jurídica da situação, porque até ler que a ação foi uma ação assodada e que a decisão foi tomada na calada da noite, a gente é obrigado a ter que ler. Enfim, quando a gente entra na gestão, todos nós sabemos, e uma das maiores críticas do sócio do Vasco é o sigilo desse contrato, que, enfim, é uma questão comercial, não vou entrar no mérito aqui sobre essa questão do sigilo, mas que na nossa cabeça e na cabeça do sócio vascaíno, esse contrato, quanto mais transparente e aberto possível, seria muito melhor. Analisamos o contrato, eu, Carregal, Alain, alguns outros membros, advogados, fizemos uma análise profunda desse contrato. É um contrato complexo. Analisamos ele de maneira bastante detalhada e foi constatado, já de plano, diversos descumprimentos por parte da 777. E aqui é muito importante que se separe, e é isso que às vezes o torcedor ele não entende, muito por causa da confusão do controlador e talvez por uma questão mesmo de explicação jurídica, que o controlador e o sócio não se confunde com a Vasco SAF. São empresas diferentes, coisas diferentes e têm consequências jurídicas das suas atuações diferentes. O Vasco, a associação, nunca brigou com a Vasco SAF, até porque nós somos sócios. O que nós discutimos e ponderamos é a relação entre o sócio majoritário e o sócio minoritário. Portanto, a alegação de que a gestão do futebol vai voltar para a associação, isso é uma alegação falaciosa, não existe, como dito pelo presidente. Pois bem, foram constatados de plano diversos descumprimentos. Só para dar um exemplo público, porque o contrato é sigiloso, então, alguma das coisas a gente não pode divulgar sob pena. Até já aconteceu o que aconteceu com o presidente, que virou até meme, mas, enfim, só uma coisa que é pública, para dar um exemplo para vocês, é a gente acordar um dia e se deparar com o São Januário interditado por um problema de marquise. Interditado, por risco aos torcedores. O que nós fizemos? De maneira bastante diligente e o que tem que ser feito por um sócio. Apresentamos notificações para eles, olha, entendemos que vocês estão descumprindo diversos itens do contrato. Um deles foi a questão do CT, que gerou a contra-notificação. Olha, você não pode falar sobre o contrato. Como essa notificação, nós mandamos diversas outras. Por quê? Porque a nossa ideia nunca foi brigar com o sócio, foi fiscalizar a atuação do sócio. Na qualidade de sócio minoritário, temos esse direito. Foi melhorar a infraestrutura do clube, da associação e do clube, do futebol. Que está no contrato. Que é a obrigação contratual deles, para que melhore o desempenho desportivo, dentre outras diversas obrigações contratuais que eles tinham. Alegar que a gente estava querendo brigar porque a gente estava mandando notificação pedindo o cumprimento do contrato é até esquizofrênico. Com detalhe, não sei se vocês viram, em janeiro, fevereiro, que São Januário começou a equipe fazendo manutenção. Isso foi fruto do nosso questionamento. Está registrado. Até, acho que ainda na gestão saudável caiu um pedaço da marquise. Então, isso não é comprar briga. Isso é fiscalizar. Muito simples, é fiscalizar. Alguns
algumas situações houve uma evolução, dentre outras tantas, manteve-se o descumprimento. As notícias começavam a vir de maneira muito efetiva e muito sólidas, primeiro pela Josimar, depois New York Times, Financial Times, diversos veículos internacionais mostrando que a empresa estava indo para o colapso. Nós diligentemente fizemos uma due diligence nos Estados Unidos, temos documentação bastante sólida que mostra que a 777 e os seus sócios estão, assim, de assustar a situação financeira deles. São diversas ações judiciais, um relatório de passivo absurdo, fraudes, processos inúmeros, o que nos gerou ainda mais preocupação e ainda mais medo de que a situação pudesse ser arrastada para o Vasco. Surgiu depois. Depois disso, nós pedimos relatórios e documentos mostrando a capacidade financeira da 777, porque a gente não queria brigar. Nós queríamos a relação com eles. Eles nunca apresentaram nenhum documento mostrando de que as alegações das ações, as alegações apresentadas não correspondiam à realidade. Eram palavras ao vento. Surge a ação em Nova York, em que o senhor Josh se permite ser gravado, tem aspas dele no processo, em que ele confessa que a 777 não é mais controladora das empresas. Estaria no controle de uma outra empresa, a ACAP. Isso gera uma violação à lei da SAF, explícita. Nós notificamos eles novamente, e eles dão uma resposta vazia, negam de maneira genérica e dizem o seguinte: olha, se eu te der maiores detalhes, eu prejudico a minha defesa na ação americana. Mas como assim você prejudica a sua defesa na ação americana? Por que você não pode dar uma explicação para os seus sócios? A gente pediu a garantia, como dito pelo Dr. Felipe Carregal. Há um artigo no Código Civil, artigo 477, não precisa ser nenhum gênio do direito, basta ler o artigo, em que se diz que quando há risco financeiro, depois da realização do contrato, há a possibilidade de se pedir a garantia. Está escrito na lei. É simples de se ler, basta você olhar. Nós pedimos essa garantia, eles não deram. Ficamos sabendo das ações e ficamos sabendo do risco de penhora das ações. Então, a nossa ideia nunca foi brigar, mas o nosso direito é muito sólido. Amanhã a gente instaura a arbitragem. A gente tem absoluta convicção de que o nosso direito é muito sólido. E não é possível que a justiça norte-americana, a justiça belga, a justiça de Bermudas, a justiça de todos os lugares do mundo onde essa empresa tem negócios, tenha dado, seja decisões, seja indícios do colapso financeiro dessa empresa, e no Brasil não foi diferente. No Brasil não foi diferente. Aqui, quem está falando é um dos maiores incentivadores da lei da SAF. Pelo meu histórico na área de direito esportivo, eu sou um entusiasta da lei da SAF. Conversei diversas vezes com o senador Portinho sobre a lei da SAF. Conversei com o senador Rodrigo Pacheco sobre a lei da SAF. Então, assim, participei de eventos sobre a lei da SAF. Então, quem está falando aqui é quem é o maior defensor da lei da SAF. Quem está falando aqui é quem é o maior defensor do modelo de gestão da SAF. Agora, essa lei, na minha concepção, e disse isso, e digo isso de público, e disse isso diversas vezes, no Brasil tem que se estabelecer algumas medidas para que uma empresa, para investir no futebol, ela tenha o mínimo de diligência e de demonstração de idoneidade para que se evite lavagem de dinheiro,
para que se evite a ocorrência de fraudes através de clubes de futebol. Porque se você parar para pensar e você avaliar que é possível que, e eu não estou dizendo que é o caso da 777, por favor, não é esse a questão, mas que é possível lavar dinheiro através do futebol, e é muito fácil lavar dinheiro através do futebol, você tem que ver que, assim como na Inglaterra ou em qualquer lugar do mundo, você tem que ter algum órgão que faça a fiscalização de quem é que vai entrar no futebol. Um compliance, seja através de um órgão governamental, seja através da CBF, o setor de integridade da CBF, enfim. O que se tem é que se estabelecer regras para que não ocorra o que aconteceu, o que nós estamos vivenciando agora. Eram essas as considerações iniciais que eu queria passar para vocês, e acho que agora abre para perguntas, né, presidente? Eu queria fazer um esclarecimento. Só aproveitar aqui a oportunidade, eu acho que faltou um esclarecimento aqui, acho que até do ponto de vista operacional. Os contratos hoje feitos com a SAF, eles estão valendo, óbvio que eles estão valendo. Tá? Não existe nenhum tipo de interferência no que está hoje vigiando na SAF. Nenhuma. É bom nenhuma. falar da questão, que eu acho que as pessoas estão assustadas, salário, vai continuar Não, todo dia. a SAF tem um CNPJ independente, ela tem uma gestão, ela tem um CEO que é responsável pelo futebol, um CEO que é responsável pela operação. Isso permanece. A gente está aqui diante de um litígio entre sócios. Ponto. Isso não é nenhum absurdo, não, tá? No Brasil, vocês sabem que no mundo, sócios, em algum momento, eles se estranham, brigam. Então, isso é absolutamente normal. Então, vou repetir. Todos os contratos feitos com a SAF estão valendo, vão continuar a valer. Não existe nenhum tipo de interferência. São CNPJs diferentes. Sim, a vida vai continuar normal, sem nenhum impacto operacional. Acho que... Só um ponto já importante conversou com o Lúcio? que a gente vai entrar e vai ver a situação financeira da SAF. Exatamente. A gente não tem acesso. Que a gente não teve acesso. Porque nós pedimos, diversas vezes, nós pedimos acesso às informações. Uma coisa muito importante, tanto eu quanto o presidente Pedrinho, nós somos do Conselho de Administração da SAF. O contrato com a Betfair, o contrato de patrocínio master, nós pedimos acesso a esse contrato. Nós, na qualidade de membros do Conselho de Administração, na qualidade de sócio minoritário, nós teríamos esse direito. Nós, na qualidade de membros do Conselho de Administração, nós pedimos acesso a esse contrato, eles não forneceram esse contrato para a gente. A gente não sabe o teor. Havia um risco, inclusive, de eventuais antecipações de valores por parte da 777, porque a gente não tinha nem sequer ciência dos termos do contrato. Isso é importante que seja ressaltado para se avaliar a maneira abusiva que o sócio majoritário atuava perante o sócio minoritário. Não, sem dúvida, sem dúvida. Perguntas? Deixa eu sentar aí. Vai começar com quem? Com o jurídico ou comigo? Deixa eu só falar um negocinho antes. Diante desse cenário, eu deixo uma pergunta no ar. E antes da pergunta também, eu peço assim, muita responsabilidade das pessoas que comunicam de passar de forma verdadeira as informações para o torcedor do Vasco. Se vocês que falam de Vasco realmente amam o Vasco como vocês falam, sejam responsáveis no que vocês falam. Porque não sou eu que causo dano ou tumulto ao clube. É só uma reflexão. E eu deixo aqui a pergunta. O que vocês fariam no meu lugar? Vendo esse cenário. O que vocês fariam? Vocês apostariam? Esperariam para ver, de repente, amanhã, um bloqueio das ações do Vasco SAF? O que falariam de mim se isso acontecesse? É só uma reflexão, que eu não entrei aqui para brincar com o Vasco. Eu entrei aqui para honrar e respeitar todo vascaíno que eu represento. Não estou falando que amanhã o Vasco vai ser campeão, não é isso que eu estou falando. O mérito não é esportivo. O mérito é direito. Que fique claro isso. Pois é.
O Vasco, na verdade, deixa o futebol com a SAF, não mexe no futebol da SAF, vai acompanhar, lógico, e, como explicou o Dr. Paulo César Salomão, a questão da sociedade, há problemas, né, financeiros da 777 espalhados aí pelo mundo, o Pedrinho falou da Bélgica também, e a gente agora fica acompanhando. A fase de perguntas eu vou trazer no próximo vídeo para você, para não ficar muito longo, tá bom? Deixa o seu comentário, é importantíssimo o seu comentário aí a respeito desse momento do Vasco da Gama. Quer fazer uma homenagem ao Apolinho? Faça. Quer fazer uma homenagem ao Silvio Luiz? Faça também. Ao meu amigo Antero Greco? Também pode fazer aqui no nosso canal Wellington Campos FC. Se inscreva aí, não paga rigorosamente nada, dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho, indique também para outros amigos, outras amigas, para seguir o nosso canal. Você vai me ajudar demais. Então, vou trazer já o Pedrinho num outro vídeo, respondendo as perguntas dos jornalistas. Fiquem com Deus, do Rio de Janeiro, Wellington Campos.